Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Escola Linux. Hoje com o grande Matheus Roveda aí, vai falar um pouco sobre uma ferramenta bem interessante, pessoal. Pessoal que está chegando aí. Caio Ramos, Nelson Machado, Marcos Evaristo, obrigado aí pelo tempo de vocês. Desculpa que a primavera é sol e chuva e frio. Então, todo mundo ouvindo bem aí, pessoal? Se vocês puderem botar no chat aí. Vamos botar no chat aqui da onde que a gente é e o que a gente faz da vida, pode ser? Aqui, Paulo Henrique Oliveira, diretor Linux Solutions, mora em Campinas. Coloca aí de onde vocês são, pessoal. Caio, Nelson, Luciano, Marcos, Matheus também pode botar também. Vou preparando um textinho aqui bonitinho. Eu ia colocar minha cidade natal aqui, mas, pô, se Lajeado no Rio Grande do Sul já é difícil o pessoal conhecer, quem dirá a cidade onde é que eu vim, né? Legal. Caio, de São Paulo. Eu estava em São Paulo até domingo. Marcos Evaristo, eu estou em Cuiabá, você está em Campo Grande. Estamos perto. Perto mais ou menos, né? São 12 quilômetros de chão, mas estamos no centro-oeste. Estamos no mesmo fuso horário. Tentando um calor gostoso. 32 graus agora aqui. 7 da noite. Se jogar um ovo na rua, frita, né? Na hora. Não precisa nem de panela. Legal, pessoal que está chegando aí, ó. Caio, Nelson, Romildo, Luciano, Marcos, José Alexandre. Coloca aí no chat aí. Vou fazer uma pergunta aqui, que acho que essa pergunta ficou meio estranha, acho que o rapaz colocou aqui, mas tá, qual o seu nível de conhecimento sobre computação em nuvem? Vamos... É uma pergunta introdutória aí, se vocês puderem responder aí. Ah, legal, Marcos. Bacana. Você trabalha com o quê? Coloca aí o que você faz da vida. Pessoal, coloca aí onde é que vocês moram. O que vocês fazem da vida. Coloca aí pra gente se conhecer melhor, né? O Caio é dos meus aí, sysadmin. Só pega as buchas aí de servidor caindo. É verdade. Sysadmin. Existe o dia do sysadmin, não sei se você sabe, né? Acho que em outubro eu sei que tem, mas não sei qual que é o dia agora. 26 de julho. Julho. Não sei por que esse dia é o dia do sysadmin. Boa pergunta também. Ah, o Marcos Evaristo, legal. Ô, Marcos, você tem uma empresa, a gente tem um grupo de empresários de Mato Grosso do Sul. Tu pode colocar o seu WhatsApp aqui no chat? Se não quiser mandar para todo mundo, manda só no meu privado aqui no chat. Mas a gente tem um grupo de empresários de Mato Grosso do Sul para a gente fazer um networking bacana aí. Legal. O José Alexandre trabalha com Digital Sign. Legal. Pessoal, deixa eu terminar aqui essa enquete aqui. Legal. Bacana. Hoje, como é que vai ser a ideia aqui do webinar, tá? O Matheus vai falar um pouquinho sobre o Nextcloud, tá? Deixa as suas dúvidas aqui no chat. Tá, Marcos? Depois eu vou mandar um zap para você, legal? Deixa as dúvidas no chat aqui, pessoal, e no final a gente volta aqui, tá? E tira as dúvidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Nextcloud. Boa sorte, pessoal. Bora lá, então, falar sobre a próxima nuvem, né? O Nextcloud. Esse carinha bonitinho. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Eu estou, tranquilo. Então vamos lá. Tinha um jovem tocando piano aqui tô na universidade hoje. Tá Disse, vai atrapalhar. Vamos lá.
Show. E aqui para a apresentação, eu vou parar de ver um pouco a tela, mas aí qualquer coisa só me aciona aqui. Volta e meia dou um tab aqui para a gente ir conversando um pouquinho sobre Nextcloud, entender o que é, e depois lá um pouco mais para o final, demonstrar também o que é essa poderosa ferramenta, essa nuvem poderosa. Bom, para iniciar esse nosso papo bacana aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar falando um pouco sobre essa ferramenta e transmitir um pouco mais de conhecimento sobre software livre, mas quem que é a pessoa que tá aqui falando, tá? Eu me chamo Matheus Roveda. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Matheus Roveda, tudo junto, com 2 As lá no final, tá? Então, Matheus Roveda A, eu tenho rede social quase em tudo, né? Se não tiver, não achar com esse nick é porque eu não estou naquela rede social. Mas, bom, eu estou no último semestre de Engenharia de Software pela Univates, né, começando o mestrado também no próximo ano. Atuo hoje como tutor e professor de um curso de desenvolvimento de software, atuo também no curso técnico de TI e no Jovem Aprendiz TI, que é uma vertente que a gente tem. Atuo como engenheiro DevOps na LibreCode, que é uma cooperativa de software livre, onde o nosso principal produto lá é justamente o Nextcloud e o LibreSign, né, mas principalmente o Nextcloud. Tem um canal no YouTube, onde eu falo sobre várias coisas e, dentre elas, um pouco de Nextcloud, software livre e assim por diante. Sou líder de comunidade lá da UBL, que é um repositório de código aberto, né, para quem deseja cursar, fazer uma graduação. Está organizado lá com cursos que são abertos e palestro e organizo eventos regionais aqui na cidade onde eu resido. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre Nextcloud, também um pouco sobre o curso, né, que vai sair ali na plataforma. E eu trouxe esse slide de requisito, né, o que a gente vai falar hoje à noite, enfim, o que a pessoa precisa ter de conhecimento para conseguir instalar o Nextcloud, criar sua instância e poder utilizar. Bom, conhecimento básico em sistemas operacionais GNU Linux, né, então se já é um sysadmin aí, provavelmente deve lidar com a telinha preta no dia a dia, ou já lidou, né? Mas a documentação hoje está bem mais facilitada, tem várias coisas que automatizam, que a gente dá 2 ou 3 comandos, a mágica acontece, a nossa instância sobe e fica disponível. E também, caso queiram, né, tem uma forma prática de instalar com containers, com Docker, né, que aí precisa ter um pouquinho mais de conhecimento nessa área, mas não é lá tanta coisa assim. O Nextcloud ele foi feito, né, para ser um pouco mais fácil e um pouco mais acessível também, né, para quem quer construir a sua própria instância. A gente vai falar um pouquinho aqui também, e claro, puxando sempre aí para o curso, né, mas qual que é o resumo e o que a gente mostra lá no curso que foi gravado, né, como instalar essa instância, então passo a passo, como preparar o ambiente e tudo mais, e como gerenciar essa nuvem, porque hoje em dia várias pessoas até criam instalações, fazem toda a configuração inicial e depois não mantém mais, né? E é extremamente importante manter as coisas atualizadas, principalmente a gente que trabalha aí administrando sistemas, né? Às vezes as atualizações quebram, mas a gente sabe que dá um bom ganho em segurança e até em performance. Então, nesse curso a gente aborda toda essa linha, né, de como instalar e depois de como configurar, como manter essa nuvem. Eu tenho aqui um pouco do público-alvo, mas eu vou pular isso porque não é importante agora. Bom, primeiramente vamos passar aqui pelo sumário, né, dos itens que a gente tem lá no curso, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais de Nextcloud, né, para a gente entender o que é esse carinha e como eu posso utilizar no meu dia a dia. Esse sumário aqui é o sumário do curso, onde a gente passa lá primeiro por uma sessão para justamente entender o que é esse tal de Nextcloud, o que é esse tal de nuvem, o que é computação em nuvem e tudo mais. Depois a gente vai para uma parte de instalação, então eu faço todo um passo a passo aí para quem quer manter a sua nuvem, como instalar de forma manual, fazendo todos os comandos, depois como utilizar algo mais automatizado para dar mais vazão e fazer mais rápido. Vamos para uma parte lá de sincronização,
né, onde eu posso sincronizar vários dispositivos, e eu já chego nessa explicação, né, o porquê que isso é importante. Depois um outro módulo de configuração e gerenciamento, né, com configurações básicas, como que atualiza esse troço, como que cadastra um novo usuário, como que a gente cria pastas, compartilha e assim por diante. E aí os últimos 2 módulos que a gente tem, né, aplicativos, instalando algumas extensões, depois na prática isso vai ficar um pouco mais fácil de entender, né, eu vou mostrar para vocês uma instância de Nextcloud e também, no final, um encerramento com alguns overviews. Bom, para a gente começar a falar, então, de Nextcloud, vamos primeiro entender o que é uma nuvem, né? O que é esse tal de computação em nuvem. A gente pode ter várias frentes de explicação, né? A gente vai olhar lá para a AWS, DigitalOcean, também é computação em nuvem. Aqui a gente está falando de nuvem de armazenamento, uma suíte, como se fosse um Google Drive, né? Então, esse Nextcloud, na sua essência, e aí eu vi que alguém comentou antes que é uma alternativa ao OneDrive, e é justamente isso. Só que eu costumo dizer que é o contrário, tá? O OneDrive é uma alternativa do Nextcloud. Por quê? O Nextcloud, tu cria a tua instância, tu organiza os teus arquivos, tu mantém isso e os dados estão em teu domínio, não estão em uma empresa de terceiros, por exemplo. Mas depois a gente vai ver um pouco mais de benefícios. Para que eu utilizaria uma nuvem no meu dia a dia, então? Bom, eu tenho uma empresa, enfim, tenho arquivos pessoais, eu preciso armazenar isso em algum lugar. E não quero comprar um servidor gigante para deixar na minha empresa, eu quero ter esses arquivos disponíveis a qualquer momento. Bom, eu posso contratar o serviço de uma nuvem ou criar uma nuvem onde eu posso acessar esses meus arquivos. Eu posso utilizar essa nuvem também para fazer um backup, né? Daqui a pouco tem algum gerenciador de arquivos ali, tem uma rede de computadores, até tem um servidor local, mas eu quero manter isso sincronizado. Eu quero, sei lá, o próprio Paulo falou agora que está em Cuiabá, né? Sei lá, ele tem lá em São Paulo, tem um servidor, ele quer acessar aqueles arquivos, né? Quer abrir uma planilha e tudo mais. Bom, ele pode ter isso numa nuvem e poder acessar de qualquer lugar, né? E poder visualizar isso, servindo como um backup, mas também servindo como uma facilidade. Com uma nuvem, a gente também tem vários aplicativos que a gente pode utilizar, né? Se eu for pegar aqui um exemplo que provavelmente o pessoal já deve ter utilizado, que é o próprio Google Drive, tá? Ele tem vários aplicativos instalados ali da ferramenta Google, né? Google Docs, Google Planilhas, Google e um monte de coisa aí que a gente pode utilizar. Então, normalmente, quando a gente está falando de uma nuvem, e quando a gente fala de Nextcloud, também a gente tem uma variedade gigante aí de aplicativos. Também servem para dar uma produtividade maior, né? Então, aquele exemplo que eu acabei de dar, né, de acessar um arquivo à distância, né? Eu tenho um Note, um PC, eu consigo acessar a mesma informação, consigo manter tudo sincronizado, né? Por exemplo, eu hoje no meu celular, todas as fotos que eu tiro, tudo que chega de mídia para mim, já sincroniza com uma nuvem. Então, se eu perder esse meu celular, né, eu vou perder pouca coisa, a não ser o celular, óbvio, vou ter que comprar um novo. Mas toda a informação dele está sincronizado em algum lugar, né, que aí é só eu sincronizar com outro dispositivo e baixar essas informações. E aí a gente vai falar, então, do que é o Nextcloud. Agora que a gente viu o que é uma nuvem, que é um conceito mais genérico, né, uma nuvem para armazenamento de dados, o que é esse tal do Nextcloud? O Nextcloud, ele nasceu, eu não vou me lembrar agora exatamente a data, né, mas ele nasceu como um fork, então, não vou chamar de cópia, mas existiu um projeto que existe ainda até hoje, que é o OneCloud, né, que os próprios criadores entraram aí em uma discordância e tudo mais, o rumo da empresa não estava indo para um lugar meio que eles achavam que era o correto, e aí acabaram saindo, né, e criaram o Nextcloud, que segue os mesmos padrões, até algumas versões atrás os dois eram compatíveis entre si lá para fazer a instalação, mas o Nextcloud veio muito mais com a pegada do software livre. Então, quando a gente fala de Nextcloud, a gente está falando de uma nuvem livre. E o que isso quer dizer? Bom, eu vou ter total poder, total controle sobre todas as informações e sobre tudo na nuvem
tá, que eu mesmo instalei. Então, eu, Matheus, vou ter uma instância de nuvem que vou utilizar na minha empresa, né? Eu sei aonde os dados estão indo, eu sei quem consegue visualizar. Eu quero fazer uma alteração em código. Eu consigo fazer, afinal, o código é aberto, né? Eu consigo dar manutenção, consigo fazer configurações de performance, botar uma interface diferente, se eu quiser. Eu consigo deixar essa nuvem à minha cara, né? E aí, quando a gente vai falar de linguagem de programação, né, o que esse troço utiliza por baixo dos panos? Ele utiliza PHP, né, que é uma linguagem muito utilizada na internet. A gente tem a comunidade de WordPress, por exemplo, que é gigantesca, né, a comunidade de Laravel também, a própria comunidade de PHP é extremamente gigante. Então, é uma linguagem que muitas pessoas utilizam, né, e todo o core dele, todo ele é feito utilizando PHP, justamente para se aproximar da comunidade, facilitar essas trocas de conhecimento, esses pontos de melhoria e assim por diante. Aqui a gente tem as soluções concorrentes de mercado, né? Quando a gente fala de Nextcloud, né? Tem o próprio OnCloud que eu acabei de citar, o Google Drive que eu falei, né? O OneDrive que o Caio até comentou aí no chat, né? Como uma alternativa e tudo mais, o Dropbox, e existem N serviços de nuvens disponíveis pela internet, né? A gente pode encontrar vários aí que dão uma cota free e tudo mais, mas que começa a limitar em questões de personalização e tudo mais. E eu sou um cara muito chato com dados, né? Eu gosto de ter o controle, eu gosto de saber quem está acessando o que eu estou produzindo, por onde que está passando a informação, e aí o Nextcloud me dá todo esse poder. Para exemplificar um pouco mais, né, eu deixei aqui uns itens, né, uns tópicos dos motivos que a gente utiliza o Nextcloud. Eu acho que o primeiro motivo poderia ser querer ter uma própria nuvem, né, querer aprender como configurar isso, porque eu acho que é um baita diferencial aí para quem trabalha com administração de sistema. É a coisa que a gente mais faz, né, instalar uma aplicação, né, eu sou engenheiro DevOps, mas é só porque o nome é bonitinho, né, eu trabalho bem mais como sysadmin do que como DevOps mesmo, mas instalar aplicações é o que a gente mais faz. E, bom, aprendi a instalar o Nextcloud, agora eu posso vender esse serviço, né, eu posso prestar suporte, posso, enfim, prestar consultoria sobre como montar uma nuvem. Ou posso até mesmo só para satisfazer e dizer, bom, eu sei instalar aquele negócio, se um dia eu precisar, eu sei como montar. Um outro motivo é justamente por ser livre, né, eu sou bem próximo da comunidade de software livre, até esse ano não consegui ir para a Latinoware, mas ano passado estava remoto palestrando justamente sobre Nextcloud e outros softwares livres, né? Então, quando a gente faz parte dessa comunidade, a gente entende principalmente isso de liberdade, né? Eu posso fazer o que eu quiser com esse software, né? Obviamente respeitando a licença lá, não vou sair modificando e não passar as alterações, mas é um software livre, então posso modificar, posso instalar, posso personalizar como eu bem precisar. Dados em primeiro lugar, né? Então a tua segurança, os teus dados, eles vêm por primeiro quando a gente fala em Nextcloud, né? A própria equipe do Nextcloud e o Vitor trabalhava lá para eles até tempo atrás, né? O Vitor Matos, que acho que deve conhecer ele, né, Paulo? Já comentou um pouco sobre ti. Eles se preocupam bastante com os dados das pessoas para fazer um sistema seguro, né? Então, a gente mesmo configurando, tem várias travas, vários checks de segurança para ver se aquele troço está funcionando como deveria, né, e se os dados realmente estão seguros naquela aplicação. Por ser software livre e ser em PHP, né, o Nextcloud permite várias integrações, né? Então a gente fez, por exemplo, uma integração para a comunidade do eCidade, utilizando o Nextcloud e o Discourse, que é um outro software livre para fóruns, né? A gente conseguiu integrar ali os logins, então a pessoa criava a conta em um lugar só, né? Como se fosse um LDAP, e aí já poderia acessar o fórum também e utilizava essa nuvem para armazenar os arquivos. Várias outras integrações
estão disponíveis, e por eu ter acesso ao código-fonte, eu posso criar lá um endpoint, posso modificar o meu código para integrar com alguma coisa que talvez não tenha algum aplicativo já feito. Aumenta a segurança, né? Eu acabei de falar também sobre dados em primeiro lugar. Eu vou estar gerenciando aquilo, então se eu adotar boas práticas, né, se eu configurar meu servidor certinho, eu vou ter uma segurança garantida, né, e eu vou estar no controle. Hoje em dia, se a gente assinar um Google Drive, assinar um Dropbox ou algo assim, a gente fica à mercê das empresas que muitas vezes fazem um bom trabalho, né? Ninguém quer que vaze os dados, mas pode acontecer de vazar, porque são gigantes, passa uma falha despercebida e aí vazou alguma informação. Aqui a gente tem um controle maior de como os dados transitam e tudo mais. A gente consegue personalizar, né? Eu já acabei falando isso antes também, mas existem vários aplicativos que nos auxiliam nessa personalização e a gente pode modificar via código também, se quiser. É versátil, né? Ele se adapta a vários tipos de negócio. Então, eu quero ter uma nuvem para armazenar documentos, eu quero ter uma nuvem para armazenar backups, eu quero ter uma nuvem para armazenar vídeos, eu quero ter uma nuvem para XYZ. O Nextcloud se adapta muito fácil, até mesmo com esse conjunto de aplicativos que a gente vai ver depois, né? Torna-se uma suíte bem completa que atende a maioria dos serviços das empresas atualmente. E um outro ponto muito positivo é que a comunidade do Nextcloud é muito grande. Então está sempre saindo nova feature, o pessoal está testando, está evoluindo. Então não é um software que está parado no tempo, é um software que realmente a comunidade é engajada e faz evoluir cada vez mais. Já tem aqui o slide, né? Não tenho mais slides depois desse, e acho que nada melhor do que a gente dar uma olhada na própria ferramenta, né? Eu acho que vocês devem estar cansados também de ouvir só minha voz aqui, mostrando o slide. Vamos dar uma olhadinha no que é, na prática, esse Nextcloud, e aí a gente pode depois tirar algumas dúvidas, enfim, e conversar um pouco sobre o Nextcloud. Acredito que vocês devam estar vendo agora a minha tela do Nextcloud. Tá? Eu trouxe aqui duas nuvens para exemplificar um pouco para vocês. Né? Eu trouxe a minha nuvem pessoal, né, que eu criei, e trouxe também a nuvem da LibreCode, que a gente utiliza lá na cooperativa. As duas estão praticamente na mesma versão, então por isso que o visual está bem parecido. Né? E, bom, eu não tenho muito tempo para personalizar, então costumo deixar o feijão com arroz ali, que funciona, mas até uns tempos atrás deixava totalmente personalizado ali, mudava a cor e assim por diante. Bom, essa aqui é a carinha do Nextcloud e o grande objetivo dele, como eu já falei, é armazenar arquivos. Né? A gente tem uma nuvem para isso. Então, a primeira visualização que a gente tem aqui já é a visualização dos arquivos que eu tenho armazenado, né? Como se fosse um Google Drive, como se fosse um OneDrive, como se fosse um Dropbox e assim por diante. Eu posso ter pastas, eu posso compartilhar essas pastas, tenho acessos recentes que eu fiz, né? Posso ter separado por favoritos, quais os arquivos que eu compartilhei, tenho uma lixeira, tem quanto eu estou usando de banda. Então é uma nuvem bem completa mesmo, né? E funciona muito bem. Qual que é um outro diferencial bacana? Se vocês olharem nessa parte aqui em cima, nessa parte superior, eu tenho alguns ícones diferentes. E o que são esses ícones? São aplicativos que eu instalei no meu Nextcloud para estender funcionalidades. Então, com esses aplicativos, eu tenho funcionalidades a mais que eu não teria na instalação padrão, né? E normalmente esses aplicativos é um clique e a gente instala, né? Ele já sai funcionando, a não ser integrações um pouco mais complexas como um Office ou algo assim, mas hoje em dia está mais facilitado também. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma integração que é o Deck. O Deck é como se fosse um Trello, né? Eu tenho um quadro onde eu tenho cartões, né? E aqui os cartões estão atrasados, mas era justamente para exemplificar, né? Eu tenho quadros e cartões que eu posso arrastar eles, né? Fazer o meu Kanban, fazer um gerenciamento de tarefas dentro da própria nuvem. Então, para equipes, por exemplo, de desenvolvimento, né, querem ter a nuvem para compartilhar documentações, mas também querem ter um quadro para compartilhar tarefas, né, colocar quem que é o responsável, colocar quando que tem que ficar pronto,
descrição e assim por diante, pode fazer tudo dentro do Nextcloud. Pode criar um cartão aqui, atribuir para uma pessoa, ela já vai ficar por dentro, né, ela sai arrastando os cartões. Eu também tenho aqui, por exemplo, um aplicativo de notas, né, que esse eu só não vou abrir porque tem minhas notas pessoais lá, mas eu posso fazer anotações como se fosse um Google Keep da vida, que eu tenho notas lá também, né, e aí posso ir modificando. Tem um aplicativo de tarefas, né, que eu posso elencar as tarefas que eu tenho para executar e assim por diante. Tem um time tracker, né, para registrar horas de trabalho. Tem um calendário que funciona como se fosse um Google Calendar e até melhor, na minha opinião. Tenho aqui, por exemplo, todos os meus contatos, né? Então, hoje eu tenho sincronizado o meu celular com a minha nuvem. Todos os meus contatos estão aqui na nuvem, né? Por isso que eu digo que se eu perder o celular hoje, eu não perco as informações que eu tenho, né? Tá tudo disponível ali. Eu vou abrir aqui rapidão a loja de aplicativos, só para vocês terem uma noção também. Depois eu vou lá na nuvem da LibreCode para a gente dar uma explorada. Só para vocês terem ideia aqui dos aplicativos que eu tenho instalado, e a gente mostra tudo isso lá no curso, né? A gente mostra como instalar esses aplicativos, como configurar, quais que são os aplicativos importantes que toda nuvem deveria ter, mas como eu falei, é uma nuvem bem versátil, então tu pode instalar novos aplicativos, tu pode colocar novas coisas para atender o que tu precisa, né? Para atender o teu propósito criando essa nuvem. Então aqui, nessa listagem, tem todos os aplicativos que eu tenho instalado. Então eu tenho, por exemplo, o calendário, eu tenho um Office aqui, né, que depois eu abro ele para vocês verem também. Tenho um contatos, uma dashboard, né, que se eu acessar aqui a página inicial, ele provavelmente vai me mostrar a temperatura que eu configurei, alguns arquivos, cartões que estão pendentes, né, como a gente está vendo aqui. Eu posso personalizar essa minha home, essa minha dashboard. Eu tenho compartilhamento de arquivos, né, política de senha, visualização de PDF, time tracker, integração com o GitLab, por exemplo. Né, eu posso ter integração com o GitHub também, e aí ver quais issues estão pendentes, quais requisições precisam ser feitas, integração com LDAP, quadro branco e assim por diante. E todas essas outras categorias aqui, existem mais uma infinidade aqui de aplicativos que eu posso simplesmente clicar aqui em baixar e ativar, né? Aqui no caso são de multimídia, né? Se eu pegar aqui integração, então a gente tem outros aplicativos também. Então, por exemplo, aqui com o Big Blue Button, né? Então posso fazer uma Meet, salvar os arquivos dessa Meet aqui na nuvem, né, com Colabora e assim por diante. Aqui a integração com o Discourse, tá? Tem integrações com assinaturas, né, softwares de assinatura, que é uma coisa que a gente faz, por exemplo, lá na LibreCode, né, a gente tem o LibreSign, que é um assinador de documentos digital, e a gente integra ele com o Nextcloud. Então eu tenho um PDF aqui no Nextcloud, clico no botãozinho lá e ele faz a assinatura digital na própria nuvem. Eu nem preciso sair para um outro lugar, né? Já fica tudo ali, fica tudo integrado. O que facilita a manutenção, facilita para o usuário também, afinal ele vai ter tudo no mesmo lugar, né? Não vai precisar ter 200 favoritos, 300 páginas para acessar. E, claro, né, eu posso estar desenvolvendo a minha própria funcionalidade caso ela não exista aqui na nuvem, né? Eu posso estar construindo o meu aplicativo, colocar ele na loja para outras pessoas utilizarem, fazer a minha integração e assim por diante. Eu tenho aqui a nuvem da LibreCode, né? E vocês podem ver que ela segue o mesmo padrão, né? Eu posso modificar a visualização, tudo é bem personalizável e assim por diante. A diferença é que aqui na LibreCode a gente tem vários outros aplicativos instalados, né? Um deles é esse Nextcloud Talk, que a gente pode fazer até um chat por dentro do Nextcloud. Então, eu não preciso nem ter uma ferramenta de chat, eu posso utilizar dentro do Nextcloud mesmo. Né? Ou alguns softwares livres que o pessoal utiliza, HotChat, né? Alguns softwares gratuitos, Slack, Discord e assim por diante.
né, mas eu posso ter dentro da própria nuvem, e aí fazer chamadas de vídeo pelo Talk e assim por diante. Tá? Eu posso simplesmente utilizar esse aplicativo dentro dessa minha nuvem. Tenho aqui o calendário, né? Tenho o Analytics, o próprio deck que eu já mostrei, uma integração com formulários, né? Então eu posso receber as entradas de um formulário aqui, né? Eu tenho as tarefas que eu acabei de falar, a conferência e assim por diante, né? Aqui dentro eu tenho os arquivos, né, que eu posso acessar, posso abrir, posso visualizar. Para mostrar um pouco para vocês até uma integração funcionando, né? Eu vou criar aqui um arquivo Office, né, essa minha interface, essa minha instância do Nextcloud que eu configurei, eu fiz essa integração com um software de Office, tá? Então eu posso simplesmente criar uma nova planilha aqui dentro dessa minha nuvem, né? Eu não preciso nem baixar, tá? E aqui, só porque a gente está ao vivo, ele resolveu dar uma mensagem de erro, mas eu acho que ele criou aqui bonitinho. É padrão, quando a gente está ao vivo, as coisas, às vezes, não darem uma mensagem correta, né? Ou dar algum erro, é normal. Eu tenho aqui o OnlyOffice, né? E ele abriu uma planilha para mim na web. E essa planilha é compartilhável, né? Então outras pessoas podem acessar essa minha planilha, podem colocar uma informação, tá? Podem modificar, podem fazer as suas cópias, posso ter documentos de texto se eu quiser, né? Posso ter documentos de PDF com comentários, então é muito flexível, né? Eu consigo deixar essa nuvem literalmente com a minha cara, com as ferramentas que eu preciso. Se a gente for pegar, então, um caso de uso comum das empresas, né? As empresas normalmente têm arquivos, têm planilhas, né? Têm sistemas que salvam alguma informação, né? E normalmente desktop ou até mesmo web. Tá? Eu posso armazenar tudo isso na nuvem. Claro que o sistema, se for desktop ou for web, eu vou ter que acessar lá, mas daqui a pouco eu posso fazer um backup e jogar aqui dentro para a minha nuvem. Eu posso ter todas as minhas planilhas aqui dentro, posso ter todos os meus arquivos aqui, posso configurar um LDAP da vida, né? Então utilizar de um mesmo login que as pessoas já fazem no PC para ter acesso à nuvem, né? Configurar, sei lá, uma VPN ou algo assim, e essa nuvem ser acessível de qualquer lugar. Eu posso estar daqui a pouco na praia de férias e conseguir acessar essa minha nuvem, conseguir acessar esses meus arquivos. Então, em geral, em resumo, essa é a linha do Nextcloud. Né? A gente monta essa nuvem gratuita, configura, instala os aplicativos que a gente quer, e se não existem, eu posso criar esse meu aplicativo para resolver essa minha demanda, e aí eu posso também utilizar isso como um negócio. Né? Eu falei várias vezes aqui da LibreCode, falei que o Nextcloud é hoje o nosso carro-chefe, né? E realmente o Nextcloud é a ferramenta que a gente mais presta consultoria, que a gente mais configura. Então, para os sysadmins que estão aqui no webinar, né, podem fazer o curso, aprender a instalar, aprender a manter e depois vender instâncias de Nextcloud. Né? Configura lá um servidor, pode fazer um combo daqui a pouco, né, com outras ferramentas e vende essa nuvem pessoal, né? Vendem essa nuvem livre, que tem essa garantia dos dados, né? Garantia de segurança, de ser software livre e tudo mais, de ser personalizável, e consegue atender aí uma gama de clientes. Eu acabei caindo, eu vi que tinha pergunta do Carlos e do Marcelo. Eu estou vendo ela. Você está lendo aí, lê aí para mim, então facilita. Vamos lá, pode falar. Marcelo lhe pediu da política de senha. A política de senha é para todos que acessarem a cloud? Sim, eu posso definir uma política de senha que todo mundo vai ter que configurar a senha com base naquela política. Deixa eu ver rapidão aqui se eu consigo abrir as configurações, tá? Administrativas, até para te mostrar isso, né? Eu tenho configurações aqui que são da minha conta pessoal, tá? E eu tenho configurações todo. Deixa eu vir aqui em segurança, tá? Aqui eu matei a requisição, mas ó, eu posso forçar, por exemplo, a autenticação em duplo fator, aí todo mundo que vai acessar a nuvem tem que ter 2FA, né? Tem que ter dupla autenticação,
né? Eu posso ter criptografia do lado do servidor, então criptografa todos os arquivos que eu tenho, e aqui entra essa parte de política de senhas, né? O tamanho mínimo são 10 caracteres, o histórico de senhas para ele comparar, né? Já utilizou essa senha, não pode mais, dias de expiração da senha, proibir senhas comuns, aí ele consome lá de uma lista de senhas, tipo banana 123 ou 12345, e assim por diante. Então eu consigo configurar essa política. Uma vez que eu configurei, todos os usuários da minha instância do Nextcloud vão ter que seguir essa política de senhas. Eu acho que eu te respondi, Marcelo, mas se eu não respondi, manda mais uma pergunta aí no chat. A próxima aqui eu tenho do Nelson, né? Que ele pergunta, e se já existir, posso disponibilizar outro? Acredito que essa pergunta é na linha dos aplicativos. Sim, tu pode... já tem um aplicativo lá de, sei lá, de o deck, né? Que é o quadro com os cartões. Eu posso criar o meu próprio aplicativo para fazer isso. E daqui a pouco vai fazer melhor. Né? Não tem problemas com isso. Eu posso pegar o aplicativo que já existe, pegar o código dele, modificar e fazer o meu. Cara, sinta-se à vontade, né? É tudo livre, né? Desde que funcione, atenda a tua demanda, tu pode fazer isso que vai funcionar. Uma outra pergunta aqui do Caio, tá? Que eu acho que é ainda antes de tu ter caído, Paulo, que é sobre a edição dos arquivos. Conseguem abrir ao mesmo tempo a edição igual no OneDrive? Sim, consegue. Né? Dá para fazer essa edição em parzinho, em trio, em 4, em 5, em quantas pessoas o servidor aguentar. Então, sim, tem esse compartilhamento e essa edição em tempo real. Tem mais aqui aí seguidas aí. Beleza, mais uma pergunta do Marcelo, tá falando que respondeu, então bacana. E aí ele está falando sobre SSO de players como Google e Microsoft. Cara, eu vou até abrir a loja de aplicativos aqui. A única integração que eu utilizei do Nextcloud com SSO foi do Discourse, tá? Mas provavelmente deve ter aqui um aplicativo, tá? Para falar disso. E se não existir essa integração com outra nuvem, né, eu sei que tem um aplicativo para login social, então que eu consigo fazer aí com o Facebook da vida e algo do tipo, tá? Mas se não existir, tu pode criar o teu aplicativo, né, para fazer esse login. E cara, provavelmente, como a comunidade é muito grande, deve existir algum tópico no fórum falando sobre como fazer essa integração, caso não tenha um aplicativo pronto aqui que faz isso, tá? Então, provavelmente sim, deve aceitar. Eu nunca utilizei, tá? Mas provavelmente sim, deve utilizar. O Davidson está perguntando também sobre integração com outros serviços de cloud, né? Eu sei que tem um aplicativo que integra com o Dropbox, tá? Aqui, ó, Dropbox Integration, tá? Então, eu consigo integrar com o Dropbox através de um aplicativo nativo, tá? E aqui eu saí sem querer da loja, aí eu fui juvenil nessa, né? Mas tem um aplicativo para fazer essa integração com o Dropbox já nativo aqui, e com outros serviços vai na mesma linha da resposta que eu dei para a pergunta anterior. Talvez não exista um aplicativo, mas talvez exista uma forma, e se não existir, por ter acesso ao código-fonte, dá para criar um aplicativo, ou alguém já fez alguma coisa, para fazer essa integração funcionar entre ambos os serviços de nuvem. Tá? Aqui tem uma pergunta do Caio agora, que é sobre consigo entregar a nuvem com 2 servidores rodando o Nextcloud em HA? Cara, consegue, tá? É uma aplicação PHP comum, né? Só tu vai ter que ter um controle maior ali de onde salva os arquivos. Então, talvez tu teria que fazer uma integração com o serviço de Object Storage, né? O Nextcloud tem isso, né? Que é uma integração onde tu salva todos os arquivos em um bucket, né? Que é o S3, por exemplo, da AWS ou algo do tipo. Né? Então, tu salva os arquivos nesse lugar
e aí tu vai ter que gerenciar o banco de dados, né? O Nextcloud precisa de um banco para rodar, ele roda aí com SQLite, roda com MariaDB, roda com Postgres, teria que gerenciar só essa parte. E aí ter aí dois servidores, né, para aguentar carga, e assim por diante, né, com load balancer e tudo mais. Né? Então, sim, tu poderia ter dois servidores, e o Vitor Matos fala bastante sobre ter dois servidores, ter mais servidores, para entregar performance com o Nextcloud, tá? Não sei se eu te respondi, mas se eu não respondi, faz a pergunta novamente, que aí a gente vai falando sobre, tá? Mais uma pergunta do Marcelo aqui, uma ideia de custo de VPS por usuário para essa nuvem. Cara, o custo que tu vai ter é da nuvem que tu criar, né, do servidor que tu contratar. Por exemplo, o meu custo para essa nuvem pessoal que eu tenho, tá, e só eu e a minha esposa acessamos, então um servidor mais simplesinho já dá conta, mas hoje eu tenho um servidor na Contabo, né, que fica lá na Alemanha, tem 8 GB de memória RAM, ele dá e sobra aqui para o Nextcloud, e eu gasto lá em torno de $6 por mês, mais $5 de backup. Tá? Então, bota aí $10 vezes 6, né, uns 60 pila por mês, e aguentaria brincando aí uns mais de 20, 30 usuários utilizando. Tá? Tudo vai a nível de performance, o que esses usuários vão fazer também, né? Se tem muita alteração em arquivos, daqui a pouco tem menos alteração, então vai muito nessa linha. É uma nuvem para mais de 1.000 pessoas que vai utilizar. Bom, daí a gente tem que ver a nível de servidor, né, a nível de uso, quanto armazenamento vai precisar, quanto é escrita em disco, para medir os recursos, né, para ter mais memória RAM, para ter mais CPU e assim por diante. Ele não tem isso com o disco na barriga, usando os próprios discos dos dois servidores. Estou pensando em rodar servidores bare metal. Cara, eu acho que sim, tá? Dependendo de como tu fizer ali a montagem dos discos, eu acho que vai funcionar tranquilamente. Por quê? Hoje eu consigo utilizar o Nextcloud num servidor que tem um disco e integrar ele com o Object Storage também, né? E ele salvar nos dois lugares. Então, acredito que vá na mesma linha, tá? Nunca fiz essa configuração, mas provavelmente outras pessoas já devem ter feito e deve funcionar. Né? Isso, cara, de novo, aquela frase que eu falei desde o início, né? Se não tiver alguma coisa que eu acho muito difícil, tá? Porque a comunidade é muito grande, o código é aberto, que aí dá para fazer isso funcionar e daqui a pouco até virar um serviço que venda, né? Eu vou vender consultoria para pessoas que querem fazer isso nas suas empresas também. Bacana. Mais alguma dúvida aí, jovens? Eu queria perguntar um pouco sobre a LGPD. Como é que está hoje o Nextcloud está nessa questão da LGPD? Bacana. Boa pergunta também. Né? A gente falou bastante ali de dados, né? Que os dados são importantes. A gente consegue definir uma política de privacidade de dados aqui, se a gente quiser, né? Então, deixa eu ver aqui em configurações de administração, tá? Deixa eu catar. Eu acho que está aqui em segurança, mas posso estar errado, né? Mas que eu posso definir uma política de quais dados são coletados, quais informações são coletadas, e eu tenho total controle do que o usuário tem acesso e do que eu estou coletando dele. Então, um usuário solicitou que todos os dados dele fossem apagados. Bom, vou lá, deleto o usuário, todas as informações dele deixam de existir. Né? O Nextcloud tem uma transparência muito grande, até para deixar para o próprio usuário que está utilizando, né, o que está sendo feito com aquela informação dele. Então, sim, eu posso ter lá todas as informações de onde eu mando aquele dado, né, para que eu utilizo e tudo mais, e o usuário vai ter acesso, vai poder visualizar aquelas informações. Como é livre também, eu acabo dizendo que aumenta a segurança e, lógico, acaba abrangendo um pouco mais a LGPD, porque quem vai estar no controle é a própria empresa. Eu não preciso dizer que é uma empresa dos Estados Unidos que está tendo meus dados. Não, sou eu com o meu servidor que eu armazeno. Então, eu sou totalmente responsável por aquelas informações,
né? E se eu não fizer nenhuma bobagem, não deixar nada aberto, mal configurado ou algo do tipo, eu vou ter uma maior segurança, logo eu não vou ter problemas com vazamentos, não vou ter problemas com LGPD e consigo fazer essa deleção dos dados dos usuários quando solicitado. Tá? Tem perguntas aí. O Luciano perguntou sobre o Colabora, né? Nessa primeira versão do curso, ele está sem esse módulo do Office, de como configurar, mas eu já me comprometi até com o Paulo e com a Escola Linux para fazer esse módulo de integração com o OnlyOffice e com o Colabora. Eu estou começando meu mestrado aqui, mas estou organizando para fazer módulos só sobre isso, que é uma integração com o Office, e aí sim, vai ser abordado no curso também essa integração com o Colabora ou com o OnlyOffice, que são as duas hoje mais bem vistas, né, e que o pessoal utiliza mais com o Nextcloud. Uma outra pergunta do Marcos, né, se é possível integrar com o AD ou Samba. Sim, tu pode integrar, tá? Tu pode fazer essa integração. Eu lembro que o Vitor já fez essa integração, né, eu nunca configurei ela, mas sim dá para fazer esse tipo de integração para ter os arquivos que tu já tem no servidor local disponíveis na nuvem, tá? Então, sim, dá para fazer isso também. Bacana, Marcos. Armazenar os arquivos de áudio, né, gravados do Asterisco. Cara, é uma boa, até porque se tu precisar compartilhar essa informação, né, é fácil. Tu só gera um link, qualquer pessoa, dependendo do que tu configurar ali no link, óbvio, né, vai conseguir acessar esse arquivo, vai poder baixar, vai poder fazer alguma coisa e vai servir como um backup também, né? Eu hoje, por exemplo, tenho o backup dos meus arquivos, que são sincronizados em todos os PCs, e tenho o backup desse backup que salva lá no Object Storage, que eu posso restaurar a qualquer momento lá com a minha nuvem e tudo mais. E, cara, o Nextcloud é bem simples de gerenciar, né? Tem a instalação Docker que a gente lá da LibreCode fez, que facilita bastante, mas até mesmo instalando ele manual, por ser uma aplicação PHP, né, ele é muito simples, muito fácil de dar manutenção, de daqui a pouco fazer melhorias de performance, né, integrando ele com o Redis da vida, para fazer cache aí, em memória de alguns dados que são muito acessados, e assim por diante. Olha, está bem completo. Você poderia dizer que o Nextcloud é uma intranet turbinada? Praticamente isso, cara. Praticamente isso. Porque tu pode ter tudo lá dentro, né? Tu pode ter todas as ferramentas lá e de novo aquela frase, né? Cara, se não existe um aplicativo para fazer aquilo, tu pode fazer o teu aplicativo ou integrar com alguma coisa que já existe. E aí tu vai ter a tua intranet totalmente gratuita, né? Porque tu não paga a licença do Nextcloud, tu paga só o servidor, aí são custos de infra e tudo mais, e tu vai ter total controle sobre as informações que tem lá. Tá? Previsão para lançar um módulo de integração com suítes Office. Cara, eu estou colocando na minha agenda para gravar ele no máximo até início de novembro. Tá? É uma coisa que não demora muito, mas como eu estou fazendo mestrado em paralelo também, ainda não consegui parar. Né? Minha ideia é parar um sábado à tarde e gravar tudo isso e já disponibilizar para vocês. Tá? Então, acredito, né, que até novembro eu já tenha gravado esses vídeos e vai estar em conjunto lá com o curso já. Né? Legal. Bacana, eu acho que a única pergunta que eu tenho é assim, o seguinte: por que um profissional de TI deveria aprender a instalar o Nextcloud? Primeiro, porque eu vejo que agrega no currículo, né? Eu sei instalar essa ferramenta, né? E é uma ferramenta PHP, então, cara, tu aprender a instalar o Nextcloud, tu precisar instalar um WordPress da vida, vai ser muito parecido, né? Tu vai precisar instalar uma outra ferramenta, vai seguir quase uma mesma linha, né? Segundo, vai te abrir gamas de serviços que tu pode prestar, né? Então, eu posso prestar consultoria em Nextcloud, eu posso vender instalações de Nextcloud, né? Eu posso fazer os dois, eu posso ter a minha nuvem pessoal e vender usuários para o pessoal acessar e assim por diante, né? Então, eu posso abrir um negócio utilizando o Nextcloud. E é aquela máxima, né? Todo o conhecimento que tu adquire, tu não perde, né? Tu vai
ter aquele conhecimento para a vida toda, né? Tu pode ensinar outras pessoas e fazer uma graninha com esse software livre ou até mesmo para satisfação pessoal. Daí eu comecei como satisfação pessoal, né? Eu disse, eu sou pilhado com esse negócio de dados, software livre, tudo mais, quero instalar esse troço para ver como é que é. Instalei, vi que era simples, comecei a utilizar, e aí depois eu vi que eu poderia utilizar isso no trabalho, né? Na LibreCode, me juntei a essa cooperativa e hoje eu atuo grande parte do tempo dando manutenção nessa ferramenta, nesses aplicativos e tudo mais. Então, cara, é extremamente interessante, né? E ajuda também para quem é sysadmin e tudo mais, até a reduzir custos aí das empresas, né? Porque provavelmente se já tem um bare metal ou coisa desse tipo, pode instalar nele mesmo, né? Vai ter todo um controle ali e aí reduz custo com talvez um servidor lá na AWS, DigitalOcean e tudo mais, que a gente sabe que às vezes o preço é um pouco mais salgado. Muito bom, cara. Gostei bastante. Mais alguém com alguma dúvida? Eu botei no chat aí, pessoal, o link do nosso curso, tá? Aí vocês acessam, tá em promoção, né? Tem um mini curso, né? Tá com preço assim, menos que uma pizza, né? Inclusive com um módulo novo a gente vai aumentar um pouco o preço, mas eu acho que, tem o Nelson que fez uma ótima pergunta aqui, Matheus. Tenho clientes com aplicativos especializados para determinado setor em instâncias AWS com RDS. Cara, pode ser útil sim, tá? Pode ser útil sim, né? Pode ter o Nextcloud integrado com o RDS, se for o caminho que tu for seguir, né? Tu pode ter um Nextcloud por setor, tu pode ter um Nextcloud geral também para aquele cliente que tem vários setores, e aí tu especifica cargos, né? E aí as pessoas têm acesso a determinadas coisas ou a outras coisas, né? Enfim, cara, tudo que tu imagina dá para fazer com o Nextcloud. Ele é muito versátil, né? Ele vai te atender e se ele não te atender, com certeza deve ter alguém que já passou por um problema parecido e se não passou, né? Pode ser uma oportunidade de negócio aí de desenvolver alguma coisa nova que o pessoal talvez tenha uma demanda aí para ser atacada e tudo mais e aí serviço, né? Que dá para ganhar uma grana aí com software livre também. Legal, pessoal. Obrigado, Matheus, pela sua apresentação. Foi bem esclarecedora. Eu vou deixar meu e-mail. Matheus, deixa seu e-mail no chat também. Às vezes alguém quer tirar alguma dúvida por e-mail, né? Uhum. O Nelson fez uma última pergunta aqui. Aproveito a instância que ele já tem na AWS? Cara, pode aproveitar, ou se tu quiser criar uma do zero também, cara, sinta-se à vontade. O processo funciona igual para os dois, tá? Tanto do zero, quanto utilizando algo que já existe, né? Porque tu só vai criar uma nova database lá no RDS, por exemplo, né? E aí vai instalar o Nextcloud no servidor, ele se conecta com esse RDS e aí sai funcionando lindamente, né? Legal. Pessoal, vou liberar o Matheus aí. Muito obrigado. Acho que foi bem esclarecedor aí a apresentação. Até estourou um pouco o limite que muitas pessoas... O curso tem acesso por 90 dias, tá, Marcelo? Mas se você mandar algum e-mail, se por algum motivo você não conseguiu ver o curso todo, em 90 dias a gente estica mais um mês, 2 meses. Isso é o padrão, tá bom? Fica tranquilo. Obrigado, Matheus, e que o poder do pessoal esteja com todos vocês, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Matheus. Abração. Abração.